Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 1 do podcast Cara dos Esportes de domingo. Programa sobre NFL. Na parte 2 falaremos sobre playoffs da NBA, todas as séries que estão rolando, segunda rodada dos playoffs da NBA. Aqui falaremos, claro, sobre draft da NFL, mas com uma pegada um pouco diferente. A gente fez isso ano passado e eu acho que é bem legal. Se eu não me engano foi com o João também. Eu e o João refizemos o draft de 2 anos atrás. Ou seja, tinha acabado o draft de 2023, a gente refez o draft de 2022, sabendo que a gente sabia sobre a classe, 1 ano de amostragem e tal. Qual o porquê disso? É bem simples, é para colocar em perspectiva o que a gente pensava sobre essa classe, para você ver como daqui a 1 ano, o que pode ser uma certeza, daqui a 1 ano não vai ser uma certeza, né? É uma boa forma da gente ter, de novo, uma perspectiva sobre o que acabou de acontecer no draft e discutir a classe passada, que é uma classe bem interessante, não tão profunda assim, olhando aqui. Ainda tem muito tempo para jogadores explodirem e tal, mas não serão tantas estrelas assim, por enquanto, da classe de 2023 do draft. E aqui comigo, meu amigo João Eduardo Dutra, especialista em draft, jornalista do jornal A Tribuna. João, uma semana para pensar sobre o draft da NFL, acabou no último sábado. Você gravou comigo na madrugada de quinta para sexta, ali no calor da emoção. A gente literalmente começou a gravar, ainda tava rolando o final da primeira rodada. Tendo esse período para pensar, qual a opinião que você gostaria de trazer aqui pra gente? Alguma análise que você fez? Alguma coisa que você pensou nos dias seguintes sobre o draft de 2024? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Muito obrigado por me chamar de novo. Uma semana depois já dá pra fazer um redraft de 2024, não dá? Dá sim. Eu acho que já dá pra gente mudar algumas coisas. Keon Coleman sobe só pelo carisma. Keon Coleman sobe pro seu jogador mais engraçado da NFL. Mas o draft é basicamente aquilo que a gente pensou, né? Foi muito no topo, muitos jogadores no topo que a gente gostava, e o final ficou meio aquela correria. Tanto é que só se foi sair um jogador de defesa na 15ª escolha. Eu acho que não tem muita mudança, não. Eu acho que os times acabaram selecionando por gosto. A gente viu um cara como Troy Franklin, que na minha opinião, jogador de final de primeira rodada, cair pra 5ª rodada, se não me engano, ou 4ª. Então foi mais uma questão de escolha. Então eu gosto do draft assim. Eu gosto, porque é muito chato quando o começo do draft foi meio chato. Porque a gente já sabia qual iam ser as escolhas. As 4 primeiras escolhas a gente já sabia. A 5ª escolha a gente não sabia, mas a gente já tinha uma ideia que poderia ser aquilo. Só foi começar a ser legal mesmo na 8ª, quando os Falcons fizeram aquilo. Mas, de resto, foi um draft que os times confiaram muito nos seus boards, né? Muito pouco daquele negócio que a gente fala assim, seleciona o jogador mais bem ranqueado. Não, o time foi lá e selecionou um cara que eles confiavam. Então, eu acho que é isso. A minha take, eu escrevi sobre isso na newsletter lá exclusiva para os apoiadores, é que ainda existe uma vantagem competitiva por ser uma franquia inteligente. E o que eu quero dizer sobre isso? Hoje, na NBA, todo mundo já sabe, você tem que arremessar com alto volume de 3 ou bandeja e tal. Chegou a um ponto que não tem, 10 times arremessando um grande volume de arremessos de 2 de longa distância, né? Você olha o gráfico de arremessos da NBA, o médio hoje é o gráfico quente ali ao redor da linha de 3 e dentro do garrafão. Então não tem uma vantagem significativa, né? Acho que a gente tá chegando meio que... Talvez já esteja no teto de quanto que você consegue arremessar de 3 sem uma queda de eficiência. No beisebol... Vou ter que criar uma linha de 4? Ou isso. No beisebol, você tem todos os times ali usando uma versão do Moneyball, né, João? Tem todo mundo ali com executivo vindo de universidade da Ivy League, né, de Harvard, Yale e algoritmos e... enfim, tá bem avançado. Na NFL, eu ainda acho que existe uma vantagem, uma ineficiência de mercado a ser explorado em você tomar decisões tipo...
que os Eagles fizeram, trocando um monte de escolha, empurrando pro ano que vem. Eles vão estar com uma terceira, quarta e quinta rodadas extras no ano que vem, né? E você vê times como os Rams draftando em volume e tal, e você vê alguns times fazendo trocas questionáveis para subir no draft, enquanto alguns poucos times sabem que a melhor forma de você draftar é ter o maior número possível de escolhas. Você tem o Atlanta Falcons fazendo o que eles fizeram. Então, eu ainda acho que uma franquia como o Eagles, uma franquia como o Rams, uma franquia... em geral, o Ravens, apesar de não ter amado a off-season deles, essas franquias mais inteligentes, elas ainda têm... por fazer essas coisas que a gente sabe que são inteligentes, eles ainda conseguem ter uma vantagem que tem alguns times operando como se fosse o draft de 10, 15 anos atrás, né? Então, essa é a minha grande take no sentido macro sobre o draft desse ano. Mas vamos entrar no draft de 2023. O João vai ter a primeira escolha, eu vou ter a segunda. A gente vai manter as trocas que foram feitas no dia. A gente vai usar aqui as evidências que a gente tem desses jogadores em campo em 2023. É claro que um ano não é toda a amostragem que a gente tem. Até eu e o João a gente estava conversando sobre isso antes de entrar no ar, né? Porque um ano não define o que o jogador vai ser, né? Então vai ter alguns jogadores que podem não ter ido tão bem em 2023, mas que a gente ainda acredita no potencial. Provavelmente significa que eles vão cair um pouco mais do que aconteceu do ano passado. Mas enfim, João, primeira escolha o Carolina Panthers no relógio. É a escolha mais fácil da história dos redrafts. Inclusive, é uma escolha que, em um certo momento, foi popular pros Panthers, né? Sim. Rapidinho, pra passar pela escolha original, pra quem não lembra, né? Vou passar por todos. Bryce Young foi a escolha original. Imagino quem seja que você vai colocar aqui pra eles. Nesse draft, eu acho que até... Hoje brinquei com o Gabriel quando ele mandou essa sugestão. Falei que o draft começa na 2, né? Porque com a primeira escolha, os Panthers teriam que escolher o CJ Stroud, que foi eleito calor ofensivo do ano, levou o Houston Texans aos playoffs. Uma das melhores temporadas de calor que a gente já viu, né? Então, e eu digo que ela foi uma escolha popular para os Panthers, porque quando os Panthers fazem a troca para a primeira escolha geral, a ideia era, a gente tinha informações que os Panthers queriam o CJ Stroud, que a comissão técnica queria o CJ Stroud, mas o dono dos Panthers, o David Tepper, queria o Bryce Young. Inclusive gerou até um meme, isso com a loja lá em Carolina pedindo para deixarem o GM e o head coach fazerem a escolha esse ano e não o dono. Então eu acho que essa, como você falou, é a escolha mais fácil que tem. De novo, eu acho que o Bryce Young é um exemplo do que eu falei sobre um cara que eu não tô pronto ainda para abandonar como um possível quarterback de bom nível na NFL, né? Mas curioso para saber em que posição ele vai sair, mas o CJ Stroud teve a melhor temporada de calouro para um rookie da história da NFL. Não é exagero dizer. Acho que nunca um quarterback calouro jogou tão bem quanto ele. Ele é um cara que foi o quê? Um dos 6, 7 melhores quarterbacks da última temporada, João? Por aí. Acho que top 5 não é exagero. Não é exagero mesmo. Um absurdo. E não foi com um super time ao redor dele, né? Foi com caras que se provaram, por exemplo, outro cara que deve sair aqui, Tank Dell, wide receiver, mas não tem o que fazer. É o CJ Stroud aqui, e eu preferi o Bryce Young na época, eu sei que o João também preferiu o Bryce Young na época, tinha gente que preferia o CJ Stroud, mas por mais que eu não queira abrir mão aí de qualquer possibilidade do Bryce Young vir a ser um quarterback de bom nível, eu tava errado. O CJ Stroud quebrou qualquer chance, né, disso. Eu ficaria muito surpreso se em algum momento ele superasse. Enfim, vamos para a segunda escolha, o Houston Texans. É interessante que os Texans têm 2 escolhas. E eu ia te pedir o seguinte, João. Posso fazer as 2 escolhas do Houston Texans, a 2 e a 3? Não. E aí você faz a 4 e a 5. Pode fazer. Então, porque eu quero fazer algo que talvez seja ousado. Quarterback aqui, eu acho que os Texans obviamente tem que sair com quarterback. E a gente tá olhando aqui pra Anthony Richardson, Will Levis, o próprio Bryce Young.
não tem nenhum cara sequer perto da certeza que foi o Se você for draftar 2 quarterbacks, eu não vou deixar, não. Não vou fazer isso. Eu acho que eles têm que ir de quarterback. Por mais que seja provavelmente um reach aqui, eu vou com um cara que, se você pega a nota média de cada snap dele, foi o que eu mais gostei, né, depois do CJ Stroud. Que eu vou de Anthony Richardson aqui. É uma amostragem muito pequena. Não é suficiente para tirar qualquer conclusão. Mas o Anthony Richardson mostrou algumas coisas especiais, João, em termos de ferramentas físicas. E uma tomada de decisões até melhor do que eu esperava, né? Que você lembra muito bem que o Anthony Richardson era o projeto, o quarterback cru. E as lesões me preocupam bastante. Tem 2 caminhos possíveis. Foi o ano que ele se machucou 3 vezes, que foi um baita azar. Ou ele vai ser um cara que sempre se machuca. Tem 2 caminhos possíveis. Eu acho que é uma aposta razoável dizer que foi azar. Então eu vou com o Anthony Richardson, porque Will Levis ele não parecia confortável em campo pra mim. Muito agitado, aquela olhar esbugalhado e tal. Eu não gosto muito disso no quarterback. E o Bryce Young... Parecia que tinha tomado muito café com maionese. Exatamente. E o Bryce Young é o que eu já falei, então eu vou de Anthony Richardson aqui. O que você acha? Eu acho que se o Anthony Richardson fosse um jogador de beisebol, ele seria o único desses caras que teria mantido o seu status de calouro pro ano que vem. Todos esses já tiveram sua primeira temporada, se deixaram muito bem, o Bryce Young muito mal, o Will Levis ali no meio. O Anthony Richardson não. O Anthony Richardson não teve a temporada de calouro dele. Ele teve alguns jogos que ele demonstrou boas coisas. Aí se machuca, mas ano que vem, tudo que valia pro Anthony Richardson antes do draft continua valendo. Muito potencial físico, um dos braços mais fortes da classe. Se você botar ele em espaço, ele é um jogador diferente, mas tem que jogar. Precisa de snaps, precisa de tentativas de passe. E continua valendo para isso, né? Então, eu acho que, de novo, quando a gente para analisar os 4 nomes dessa classe, CJ Stroud, Bryce Young, Will Levis e Anthony Richardson, CJ Stroud é a única coisa mais perto da certeza que a gente tem. É o único cara que a gente pode apostar que vai ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL ano passado. Bryce Young e Will Levis tem que remar para mudar a impressão que eles deram no primeiro ano. O Anthony Richardson não tem impressão no primeiro ano, porque ele jogou muito pouco. Então eu acho que, de novo, ele é a coisa mais próxima de um calouro nessa classe. Então acho que vai das coisas. Se você... Acho que é um consenso que você tem 3 quarterbacks. Você pode apostar em um deles para ser um excelente quarterback e franchise quarterback. Anthony Richardson, Will Levis e Bryce Young, não é segredo que o Anthony Richardson é a aposta certa, né? Não é... Assim, sei que existe opinião, né? Mas, é o Anthony Richardson. Terceira escolha. Originalmente os Texans subiram para selecionar o Will Anderson, que teve uma temporada de calouro muito boa. Ele acabou sendo o calouro defensivo do ano? Não, né? Foi. Jogou muito bem. Foi uma troca que eu não gostei. Eu achei que os Texans pagaram muito caro. O Will Anderson, excelente jogador. Mas, na minha opinião aqui, você tem que ir com o segundo melhor jogador disponível desse draft. Pra mim, o Anthony Richardson não era o segundo melhor disponível, né? Mas tinha a questão de quarterback. Aqui, pra mim, seria loucura ir com qualquer jogador que não seja o Puka Nacua. O wide receiver do Los Angeles Rams. É um cara que... João, é exagero dizer que ele teria vencido o calor ofensivo do ano em, tipo, uns 40 temporadas da NFL? Não sei se 40, porque eu não assisti 40 temporadas da NFL. Mas, em termos de temporada de calouro para um wide receiver, ela tá ali com a temporada de calouro para um quarterback do CJ Stroud. O problema é que o CJ Stroud tem uma posição muito mais importante que a do Puka Nacua, né? Sim. Então, foi um ano especial para os calouros, no sentido que você teve, talvez, o melhor quarterback calouro da história e o melhor wide receiver calouro da história. Então, foi um ano bem especial nesse sentido. Não é exagero dizer isso, que o João disse, eu concordo. Puka Nacua, que é engraçado, a imprensa dos Estados Unidos, o pessoal compara muita piada a ele com Gui Santos, né, do brasileiro do Golden State Warriors, porque os dois fisicamente são muito parecidos. O ano foi bizarro de bom, o ano do
do Puka Nacua e 105 recepções, 1.486 jardas, 6 touchdowns, foi uma escolha de quinta rodada, que é um absurdo. Então, assim, o Will Anderson jogou muito, mas eu acho que o Puka Nacua, e até pelo valor posicional um pouco maior de wide receiver em relação a edge rusher, eu vou de Puka Nacua aqui. João, quarta escolha, o Indianapolis Colts originalmente selecionou o Anthony Richardson. Quem que você vai colocar aqui pra eles? Com a quarta escolha, eu vou... Talvez a primeira ousadia desse draft. Acho que não é. Eu vou de Bryce Young. Porque, de novo, um ano de calor muito ruim. Concordamos com isso, correto? Muito ruim. Mas aí começa um pouco daquelas desculpas. 100% do ano ruim é culpa dele? É culpa dele estar, talvez, no pior time da NFL. Calma aí. Rapidinho. É que eu tava anotando um negócio, aí eu tinha fechado meu microfone. Assim, o Bryce Young, ao invés do desastre que foi o Carolina Panthers, você coloca ele na mão do Shane Steichen, que fez uma excelente temporada pro primeiro ano como head coach, um cara de ataque que, assim, levou o time com o Gardner Minshew, né? Foi um time extremamente competitivo. Você coloca aí o Bryce Young ao invés... nesse cenário, ao invés do cenário dele nos Panthers, eu acho que seria diferente. Sim, eu acho que seria diferente. Porque o Bryce Young, ninguém tá falando que ele tem uma temporada boa. Mas eu acho que a temporada ruim dele foi muito potencializada pelos Panthers serem o pior time da NFL. Ter um grupo de wide receivers muito ruim, ter uma linha ofensiva muito ruim, por ter uma confusão gigantesca na comissão técnica. Então eu acho que tudo isso acaba impactando na performance dele. Como isso impacta na performance dele, aí eu acho que a gente tem o direito de olhar um pouquinho o que foi a performance dele um ano antes. Ele era o cara que foi a primeira escolha geral. E pode não ser consenso, mas era bem estabelecido que ele era a primeira escolha geral. A gente não chegou no draft, não sei, talvez o Bryce Young não seja esse cara. Não, tipo, o Bryce Young é a primeira escolha geral. Cara que ganhou o Heisman em Alabama, foi muito bem. Tem a questão do tamanho. Sim, ele é menor que os outros quarterbacks. Mas isso já se provou não ser um grande problema na NFL nos dias de hoje. Então eu acho que vale a escolha para o Indianapolis Colts, que se viu sem o Anthony Richards, que era o prospecto. Sem o CJ Stroud, que era a certeza. Então, o Indianapolis Colts tinha que draftar um quarterback. Então você ter entre Will Levis e Bryce Young, que dois tiveram anos capengas, quem você acha que tem mais potencial entre os dois? Na minha opinião, é o Bryce Young. Eu vou de Anthony Richardson 1, Bryce Young 2, Will Levis 3. Vamos passar aqui para a escolha número 5, Seattle Seahawks, que selecionou originalmente o Devon Witherspoon, que fez um ano fantástico, e eu vou manter aqui o Devon Witherspoon. Não era minha escolha. Desculpa, João, desculpa. Eu faço as duas próximas, pode deixar. Tá, eu esqueci que a gente deu a troca. Eu vou te... Redraft do ano que vem, eu te dou uma escolha de primeira rodada, pode ser? Pode. Ele falou com o microfone fechado. Devon Witherspoon, acho que é a primeira que a gente mantém aqui. Fez um ano realmente fantástico como calouro, excelente temporada como cornerback, posição valiosa. Aqui não tem muito nem o que falar, acho que o Seahawks acertou muito bem. Sexta escolha agora, João, Arizona Cardinals. Originalmente selecionaram o Paris Johnson, offensive tackle de Ohio State. Quem que você coloca aqui agora para eles? Então, tem uma trend nesses drafts, a gente sempre tenta achar a posição parecida, né? O time draftou um tackle, ou quem foi o melhor tackle da classe. Geralmente a gente faz isso, mas eu não vou fazer isso. Porque tem o Will Anderson caindo para a Arizona Cardinals aqui. Uma necessidade para os Cardinals, que precisam de um edge rusher. Então eu acho que faria sentido para os Cardinals draftar o Will Anderson, que para muitos foi o melhor jogador defensivo dessa classe. Ganhou o prêmio em cima do Devon Witherspoon como calor defensivo do ano. Então acho que faz total sentido para os Cardinals aproveitar essa oportunidade. Justo. O Anderson, queda dele fica por ali. Na oitava escolha, o Las Vegas Raiders selecionou... Sétima escolha. Selecionou o Tyree Wilson, edge rusher de Texas Tech. Quem que você vai colocar aqui para eles? De novo,
não vou usar o termo do melhor edge. Las Vegas Raiders, eu adoraria que o Will Anderson tivesse caído pra eles. Não caiu. Foi o melhor jogador disponível nesse momento. Na minha opinião, o Jalen Carter. Ele fez o tackle que foi exterminado pelos Eagles no ano passado. No draft, a gente já tinha a sensação que ele era o melhor jogador disponível, um dos melhores jogadores de defesa. Mas questões extra-campo acabaram fazendo ele cair para um time dos Eagles que não tem piedade quando o jogador bom cai para eles, né? Dá para nascer o dia que os Eagles vão perdoar um jogador caindo para eles. Todo ano. Não perdoaram no ano passado, não perdoaram esse ano. E eu acho que os Raiders ficariam muito melhor com o Jalen Carter do que o Tyree Wilson, que sinceramente não teve uma boa temporada de calor. Justo. Oitava escolha, Atlanta Falcons selecionou Bijan Robinson, running back. Se você escuta o podcast Canal dos Esportes há algum tempo, você sabe que eu não vou nem fudendo botar essa escolha de novo. Bijan Robinson, excelente running back, mas é um running back. Jahmyr Gibbs a escolha. Então Jahmyr Gibbs. Cara, aqui volta um pouco meio a discussão dos Falcons na temporada passada, né? Que é um time que já tem, no draft, né? Já tem tanto capital do draft investido no ataque, né? Mas aqui, no meu board, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Os próximos 7 jogadores são de ataque. Os 7 melhores jogadores, né? Então, 6 dos 7, na verdade. Cara, tentando levar em consideração o valor posicional aqui um pouco. Pô, eu sei que ele levou um tiro esses dias, né, de raspão. Mas eu vou de Tank Dell aqui. Eu tava muito impressionado pelo que o Tank Dell fez no ano passado até ele se machucar. A velocidade dele. É bem doideira o cara levar um tiro e essa não sei nem se é a pior lesão da carreira dele, né? Verdade, mas parece que também não foi de raspão e tal. Mas eu sinto que esse ataque dos Falcons precisa de um pouco de velocidade, né? Você tem o Drake London, que não é exatamente um cara que estica o campo com a velocidade dele, né? Então, eu vou de Tank Dell aqui pro Atlanta Falcons. Nona escolha, João, Philadelphia Eagles. Eles selecionaram o Jalen Carter, subiram para selecionar o Jalen Carter, que não está mais disponível aqui. Eagles é um time que gosta muito de selecionar trincheira. Não sei se vai ter aqui algum cara que te agrade, mas quem você coloca para eles? Aí eu acho que é a primeira surpresa desse draft. Eu boto o tackle de Ohio State no Philadelphia Eagles. Não o Perry Johnson, que foi selecionado na primeira rodada. Dwan Jones, selecionado na quinta rodada pelo Cleveland Browns. Na minha opinião, foi o melhor tackle calouro desse ano passado. Jogou muito bem pelo Cleveland Browns. E ele é um cara que, de novo, ele é muito grande. Ele era muito grande. O apelido dele, saindo de Ohio State, era Big Thanos. Então, eu acho que você tinha dúvida se ele ia conseguir sobreviver no meio da NFL pela falta de atleticismo que um cara grande desse geralmente tem. Sobreviveu muito bem nos Browns. Eu acho que é uma escolha que faria sentido com os Eagles, que a gente tá sempre... uma hora vai ter que achar o substituto do Lane Johnson, hein? Então acho que nessa escolha os Eagles se dariam bem, cara. É a cara dos Eagles, né? Pegar um ser humano gigantesco, né? Ali no topo do draft, né? Pra tentar dar uma encorpada na linha ofensiva, né? Ter sempre um cara esperando ali atrás, né? Dos jogadores que já estão lá. 10ª escolha, o Chicago Bears selecionou o tackle Darnell Wright, que não teve um grande ano, assim. Acho que foi um pouco menos do que mediano. Tava vendo, ele teve acho que nota 59 e pouco no PFF. Mas aqui eu vou com o melhor disponível pro Chicago Bears. Eu vou de Sam Laporta, tight end, que saiu na segunda rodada pro Detroit Lions. Baita ano. É foda que a gente passa anos falando, não, tight end é uma posição que demora um pouco mais pra produzir e tal. E a parte da discussão eu não ter gostado do Brock Bowers sendo escolhido pelos Raiders, né, na temporada passada, né? Mas você tem alguns dessa classe que produziram já como calouros, e eu acho que, por mais que tenha toda a questão financeira e tal, nesse ponto aqui, eu acho que, pelo que o Sam Laporta produziu como calouro, eu acho que é um bom investimento pro Chicago Bears. 11ª escolha, João, Tennessee Titans selecionou o tackle que jogou de guard na NFL, o Peter Skoronski, né? Quem que você vai colocar aqui pra eles? Já que ele... Aí eu vou ser preguiçoso. Já que eles selecionaram um jogador que jogou de guard, eu vou selecionar o melhor jogador de interior de linha ofensiva desse ano. Foi o Joe Tittman.
selecionado pelos Jets na segunda rodada, jogou de center pelos Jets, assumiu a posição, mas pode jogar de guard também. Então eu acho que os Titans... Era um draft que os Titans não podiam sair sem um jogador de linha ofensiva. Conseguiram os Skoronski, que na época foi uma boa escolha, mas chegaram nesse ano de novo precisando de linha ofensiva. Então eu acho que não tem muito o que fugir aqui. 12ª escolha, o Detroit Lions selecionou Jahmyr Gibbs. O encaixe desse draft aqui acabou com os running backs. Não vou colocar o Jahmyr Gibbs. Acho que aqui a equipe precisa ir com o melhor recebedor de passes disponível nessa altura do draft. E na minha opinião, esse cara é o Zay Flowers, wide receiver que foi selecionado pelo Baltimore Ravens na escolha... Não foi a escolha do Zay Flowers? Escolha 22. Então eu vou dizer Zay Flowers aqui, que até acho que ele tem a velocidade que acho que esse ataque às vezes precisa e tal. Então eu vou de Zay Flowers. João, 13ª escolha, o Green Bay Packers no relógio selecionou o Lucas Van Ness, edge rusher de Iowa. Quem que você coloca aqui pra eles? Aí eu acho que a gente vai... Polêmica. Vai ter uma polêmica nessa questão. Porque, de novo, é o que os times fariam, correto? Não, com o que você pensa também. Não, mas tem o que os times fariam. Will Levis. Você tem um cara como o Rashee Rice disponível para os Packers, que teve uma temporada de calouro excelente, se tornando o melhor wide receiver do Kansas City Chiefs, posso dizer isso? Uhum. O wide receiver mais confiável do Kansas City Chiefs. Vai perder parte da temporada. Só não pega carona com ele. Exatamente. Se você quer um cara para receber bolas, ele é o seu cara. Para dirigir, não. Vai receber uma punição para começar a temporada, a gente começou isso, mas vai jogar essa temporada. Não vai ser preso, aparentemente. E ele é um cara que está disponível. Eu acho que faria sentido pro Green Bay selecionar o Rashee Rice com essa escolha. Tava esperando mais? Não tem mais. Não, justo. Realmente, é difícil ver os Packers fazendo essa escolha, né, na vida real, né? E o Lucas Van Ness não teve uma grande temporada assim de calouro. 14ª escolha, Pittsburgh Steelers selecionaram o Broderick Jones, offensive tackle da Universidade da Geórgia. Aqui eu vou com o melhor tackle disponível, que nessa altura eu acho que é o Paris Johnson. Eu acho que é questão de gosto um pouco o Paris Johnson, Darnell Wright, mas eu vou de Paris Johnson aqui. João, 15ª escolha, New York Jets, o seu New York Jets, que selecionaram o Will McDonald de quarto. Quem que você coloca aqui pra eles? Poderia corrigir o erro dos Jets, que queriam draftar o Broderick Jones, mas eu vou com o melhor tackle disponível, que na minha opinião não é o Broderick Jones. Eu acho que é o Darnell Wright. Eu acho que teve uma boa temporada de calor pro Chicago Bears. Não foi perfeita, mas eu acho que mostrou sinais ali. Eu acho que é a escolha que os Jets deveriam ter feito, mas devido à troca do Aaron Rodgers, o Pittsburgh Steelers acabou tendo a chance de draftar o último tackle disponível antes dos Jets. Corrida por tackles aqui no nosso redraft, né? E a gente sabe que é uma posição muito importante, né? E a gente viu no draft esse ano, né? Uma classe boa, né? Que, cara, tackle é impossível ter muito. Tackle é uma das posições... Assim, você olha para os seres humanos, o tamanho médio do ser humano. Você não tem muitos seres humanos de 1,90 m, 140 kg e velozes, né? Então, por si só, já é um biotipo difícil, né, de você encontrar pra colocar pra jogar. E o cara, muitas vezes, com esse tamanho, às vezes um pouquinho mais alto, aí vai pra NBA, né? Então também não ajuda muito. 16ª escolha, o Washington Commanders selecionou o Emmanuel Forbes, cornerback. Não teve um grande ano, vamos ser bem sinceros. Cara, eu vou de Peter Skoronski aqui. Acho que é um cara que eles podem testar como tackle, ou se ele não for bem como tackle, ele vai ser um guard de alto nível por muito tempo. O Commanders precisa de linha ofensiva. Então vou continuar essa run aí por jogadores de linha ofensiva. 17ª escolha no England Patriots selecionou o Christian Gonzalez, cornerback, João. Quem que você vai colocar aqui? O
Christian Gonzalez não seria uma má escolha aqui. Eu acho que ele, enquanto ele esteve em campo antes da lesão, ele foi muito bem. Foi um dos melhores cornerbacks da NFL. Eu acho que ele estava até na disputa com o Levon Witherspoon para ser o melhor cornerback dessa classe. Mas, pelas necessidades dos Patriots, eu vou de Jordan Addison aqui. Melhor wide receiver disponível, na minha opinião, que teve o melhor ano. E eu acho que tipo, os Patriots, podendo voltar no tempo, eles teriam selecionado wide receivers em alguns drafts. Isso acontece basicamente em todo o draft com o Bill Belichick, né? Um ponto cego que ele tem, é o cara, o maior treinador de todos os tempos, mas ele tem esse ponto cego. 18ª escolha, Detroit Lions. Eles selecionaram o Zay Flowers na primeira rodada. Com essa escolha, ele... No meu redraft, João, você tá balançando a cabeça aí. Tá, não. Pô, se for 18ª escolha, Detroit Lions selecionaram o Zay Flowers, Não, no meu redraft aqui. Eles subiram para selecionar o Jack Campbell, linebacker de Iowa, que é uma escolha que foi muito criticada. Acho que é a questão de valor posicional e tal. O Jack Campbell, eu acho até que ele foi ok, mas aqui eu acho que tem jogadores mais interessantes e eu tô em dúvida. Eu vou com um cara que é uma necessidade para a equipe, mas na defesa. E é um jogador que, assim, foi uma classe muito forte no passado de calouros. Assim, de topo, né? Na profundidade não é boa, mas tem 3 caras que poderiam ter vencido calouro defensivo do ano. 2, 3 caras poderiam ter vencido calouro ofensivo. Eu vou botar um desses caras que poderia ter vencido o calouro defensivo. E é uma necessidade do Detroit Lions. Colby Turner, defensive tackle do Los Angeles Rams. Claro que a vida fica bem mais fácil quando você joga ao lado do Aaron Donald. Mas o Colby Turner é um excelente jogador, versátil. E vai ser a escolha aqui para os Lions. 19ª escolha, João. Tampa Bay Buccaneers selecionou o Kalijah Campbell, defensive tackle de Pittsburgh, né? Acho que foi de Pittsburgh, Universidade de Pittsburgh. Quem que você coloca aqui pra eles? Kalijah Campbell é outro que seria uma boa escolha aqui, mas pra gente movimentar o draft, né? Que é chato quando a gente faz as mesmas escolhas. Eu vou de Christian Gonzalez, wide receiver, cornerback de Oregon, que foi selecionado pelos Patriots. Se machucou no ano passado, perdeu boa parte da temporada, mas enquanto esteve em campo foi excelente para os Patriots, foi o melhor wide receiver dos Patriots. Eu acho que Tampa Bay, que perdeu o Carlton Davis esse ano e já vinha perdendo qualidade na secundária, né? O Sean Murphy-Bunting, acho que só está o Jamal Dean lá agora, ou nem ele, nem lembro agora. Então é uma necessidade. Ele ficou, os outros 2 foram embora, né? O trio, que era Jamal Dean, Sean Murphy-Bunting e Carlton Davis, só tem o Jamal Dean lá. Então eu acho que é uma boa escolha para o Tampa Bay. E de novo, o Christian Gonzalez, antes do draft eu tinha ele como o melhor cornerback da classe, muito porque ele era mais alto e um pouco mais atlético que o Devon Witherspoon. E eu acho que ele conseguiu mostrar a técnica dele ainda na NFL, mesmo em pouco tempo. Eu acho que é uma das steals desse draft. Passar para a 20ª escolha agora, o Seattle Seahawks, que originalmente selecionou o wide receiver Jackson Smith-Njigba. E eu vou manter aqui o Jackson Smith-Njigba. Eu acho que a questão dele foi muito mais que ele joga atrás de 2 wide receivers excepcionais, né? Que são o DK Metcalf e o... Caramba, me fugiu o nome do outro. Tyler Lockett. Porra, eu nunca esqueci. Tyler Lockett, inimigo número 1 das jardas após a recepção, né? Mais grande wide receiver. E eu vou manter o Jackson Smith-Njigba, né? Porque o Tyler Lockett também é outro... O torcedor do Seahawks vai adorar esse podcast. Por quê? As 2 escolhas que a gente manteve foram dos Seahawks. Porra, verdade. Mas quem manda draftar bem, né? Acho que o Njigba ainda tem muito a jogar. E conforme o Tyler Lockett está envelhecendo, né? Ele vai ter um papel maior nesse ataque, apesar do Tyler Lockett ter renovado o contrato. Então eu mantenho o Jackson Smith-Njigba. 21ª escolha, Miami Dolphins. Foi uma escolha que eles perderam com punição pelo caso de tampering, né? Eles tentaram ali, por baixo dos panos, convencer o Tom Brady, o Sean Payton a irem para a equipe. Foram punidos pela NFL. Então a 21ª escolha é do Los Angeles Chargers, né? Teve 31 escolhas nesse draft. A 21ª escolha, o Los Angeles Chargers selecionou Quentin Johnston, wide receiver, entre aspas, né? Maior mão de pedra que eu vi em campo em 2023. Tendo feito essas ressalvas, acredito que você não vai manter essa escolha, né, João? Vou manter a escolha. Mentira, não vou manter a escolha.
Quentin Johnson é uma escolha que eu acho que os Chargers se arrependem profundamente. Principalmente pelo jeito que o board caiu pra eles, né? Mas na época a gente defendia. Digba fora. Não, sim, eu acho que na época era uma escolha justa. Eu acho que o Quentin Johnson era o cara com, entre aspas, mais potencial. Era o maior, o mais rápido. Tudo aquilo que a gente gosta, mas, de novo, a gente ressalva. Geralmente esses caras, grandes, rápidos, que saem do college, tem alguma coisa errada com eles. E essa coisa não se traduz bem pra NFL. Então, acabou se provando verdade na escolha do Quentin Johnson. Pode ter uma reviravolta na carreira? Pode. Vai ter muita oportunidade no Los Angeles Chargers? Vai, até porque agora só tem ele e o Les McConkey lá. Então, mas eu acho que não é a escolha que os Chargers fariam aqui. E, de novo, se a gente estava falando que o board caiu bem para eles no draft, no caso, porque eles poderiam escolher o Quentin Johnson, o Zay Flowers, Jordan Edson, todos os caras disponíveis, esse ano saiu todo mundo já. Já saíram o quê? 5, 6 wide receivers? Então, aí os Chargers ficam. Vai ser melhor wide receiver disponível, que na minha opinião é quem? Jaden Reed, que saiu Jaden Reed saiu pros Packers, não foi? Mas não sei se era o cara justo. E eu vou fazer uma escolha que o Gabriel não vai gostar aqui. Você não vai fazer isso? Eu vou de Jahmyr Gibbs. Eu acho que é a melhor arma ofensiva disponível que os Chargers precisam. O Austin Eckler já foi embora. Não foi bem ano passado. Eu acho que o Jahmyr Gibbs é um cara que pode receber passe, é um cara que corre bem entre os tackles. E foi o melhor running back da classe no ano passado. Eu acho que faria. O Gabriel não vai gostar, vai chiar, mas eu acho que é uma boa escolha. Você pegou uma escolha de primeira rodada, rasgou, botou fogo e pronto, né? A gente tem visto como envelhecem bem essas escolhas. 22ª, os Ravens... Sim, a gente viu como é que foi ruim essa escolha pro Detroit Lions no ano passado, que chegou na final de conferência. Graças ao Jahmyr Gibbs, né? Vou encarar o silêncio do João como assentindo aí. Nem sei se é só uma palavra. Não, ele foi responsável por levar ele lá. Não foi o único, mas foi 2. 22ª escolha, o Baltimore Ravens selecionou o Zay Flowers, que aqui no nosso redraft já saiu para o Lions, né? Aqui para os Ravens, cara... Deixa eu olhar o depth chart dos Ravens aqui, rapidinho. Deixa eu olhar um negócio aqui. Ver se a equipe... Vamos ver... Seria supérfluo o que eu tava pensando em fazer. Cara... Uma escolha nada sexy. Vê o Keanu Benton, defensive tackle que saiu pros Steelers, né, no draft de verdade. Um bom defensive tackle, é um time que sempre tá ali colocando uma versatilidade na linha defensiva, mais profundidade. Então, eu sei que é extremamente não sexy, mas é a escolha aqui. 23ª, João, a escolha foi o Jordan Addison, wide receiver de USC. Não tá mais disponível. Quem que você vai colocar aqui? Eu, como sempre, carregando esse podcast nas costas, vou trazer o sexy de volta e vou de Will Levis aqui. Não tem o Jordan Addison disponível. Na ocasião, os Vikings ainda procuram por um quarterback. Draftaram o de McCarthy esse ano, porque eles ainda procuram por um quarterback. E o Will Levis, dito tudo que a gente já falou, eu acho que ele jogou o suficiente na temporada para melhorar a estoque dele de uma segunda rodada para a primeira. Eu acho que a gente sai da temporada com a ideia que o Will Levis deveria ter sido draftado na primeira rodada. Eu acho que não que ele é o quarterback do futuro dos Titans, não que ele é nada disso, mas ele tava ali, ele teve uma temporada ali com os quarterbacks de primeira rodada que a gente tem noção. Então eu acho que pros Vikings essa escolha faria sentido antes de draftar o DJ McCarthy, né? Agora. Sei não, hein? Não sei se eu gosto dessa escolha. 24ª New York Giants. O bom do New York Giants é que basicamente qualquer posição é necessidade para a equipe, né? Eu não draftaria o Will Levis pros Giants. Cara, me vê aqui... Eu sei que eu falei muito sobre a questão de valor posicional, né, em relação ao tight end, mas acho que o Dalton Kincaid aqui é o melhor jogador disponível. Não tem nenhuma escolha que eu fique apaixonado aqui, mas eu vou de Dalton Kincaid, que sairia para a 25ª
Foi a 25ª? Foi, né? 25ª pro Buffalo Bills logo em seguida. Quem que você coloca aqui agora pra eles? O Buffalo Bills que, de novo, se a gente fast forward para um ano, gostaria de um wide receiver aqui, né? Uhum. Então eu vou botar o Jaden Reed, que não saiu na escolha dos Chargers, que eu botei. E eu boto aqui pro Buffalo Bills, porque, de novo, precisa de alguém pra agarrar passes. E sem o Dalton Kincaid, eu acho que o Jaden Reed é o melhor disponível. Injeta alguma velocidade, né, nesse corpo de wide receivers que o time precisava bastante. 26ª escolha, o Dallas Cowboys selecionou o Mazi Smith, defensive tackle, que é basicamente um nose tackle, né? Mas eu vou aqui com um cara que eu acho que tem um upside bem maior, que é o Kalijah Kancey, né? E não teve uma temporada, assim, nada de outro mundo, né? Com o Tampa Bay Buccaneers, né? Mas é um cara que ele era comparado apenas ao Aaron Donald, né? Porque todo defensive tackle que não é tão alto, basicamente é comparado ao Aaron Donald, né? Ele ainda tem um agravante de ter jogado na mesma universidade. Jogou na mesma universidade que o Aaron Donald. Eu não acho que ele fez uma boa temporada, mas eu ainda acho que é um cara que não jogou, que o melhor futebol americano dele ainda vai chegar. Então acho que nos Cowboys, um time que tem o Micah Parsons, né? Então que recebe muita atenção. Então eu vou de Kalijah Kancey aqui. 27ª escolha, o Jacksonville Jaguars selecionou Anton Harrison, offensive tackle de Oklahoma. Quem que você coloca aqui, João? Pera aí, rapidinho, que eu tava com o cara na cabeça e eu esqueci o nome dele. Na cabeça. Lembrei. Eu vou de Brian Branch, safety de Alabama, que foi selecionado pelo Detroit Lions. Detroit Lions, a gente criticou muito as duas escolhas de primeira rodada dele, mas mataram o pau no resto do draft, né? Brian Branch, Sam Laporta. E as duas escolhas de primeira rodada, por mais que na época a gente possa ter criticado, jogaram bem no ano passado. Então, eu acho que o Brian Branch faria sentido pro Jaguars, que é um time que precisa de ajuda na secundária. E o Brian Branch, ele é meio que um safety moderno que a gente quer na NFL, né? Que você não sabe se ele é safety, se ele é nickelback. Ele é aquele cara que joga em quase todas as posições da secundária. Até pode quebrar um galho como cornerback, se precisar. Eu tava já umas 5 escolhas ali que eu, vou de Brian Branch, não vou de Brian Branch. Ele acabou se machucando, né? Mas eu concordo com tudo que você disse, né? Ele é o defensive back perfeito hoje em dia, né? Um cara que tem essa versatilidade. 28ª escolha, o Cincinnati Bengals selecionou o Myles Murphy, da Universidade de Clemson, que eu acho que foi uma boa escolha nessa altura, mas eu vou com um cara que tem um upside um pouco maior, que é o Nolan Smith, né? Que é absurdo dizer que ele teve um dos melhores combines da história da NFL. Não é. Em termos de atleticismo, ele é um cara absurdo. E atleticismo na posição de edge rusher é uma das posições que melhor se traduz, né? O cara ser um grande atleta se traduz em desempenho. Ele jogou pouco com os Eagles, mas eu acho que para os Bengals é um cara que tem potencial para ser diferente, né? Potencial para ser um cara que é um tipo de atleta especial. No Orleans Saints, com a 29ª escolha, eles selecionaram o Brian Brees, defensive tackle de Clemson, que eu gostava também. Quem que você colocaria aqui pra eles? Falando de defesa, tem alguns nomes interessantes, né? Porque aqui a gente já chegou na parte do draft que nenhum se destaca, nenhum foi um dos melhores calouros da história da NFL, mas teve caras que foram bem, caras de quinta, quarta rodada que conseguiram produzir. Então, um dos nomes que me veio à mente, que vai acabar sendo a escolha, é o Carl Brooks, selecionado pelo Green Bay Packers. Eu acho que teve uma boa temporada como defensive tackle, uma temporada melhor que o Brian Brzee. Então eu acho que, de novo, mantendo a posição que os Saints selecionaram, Carl Brooks, que foi selecionado pelo Green Bay Packers no ano passado, na quarta rodada. Deixa eu ver aqui, não lembro de cabeça. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Calma aí que eu... é com K. 6ª rodada. Eu botei Carl Brooks com... Não tava achando. 30ª escolha, os Eagles selecionaram o Nolan Smith, que no redraft acabou de sair, né? Cara, aqui fica difícil porque muitos jogadores já saíram. Eu vou com um cara que não fez uma grande temporada de calouro, mas que eu acredito que tem potencial ainda e eu acho que seria uma necessidade para os Eagles. Eu vou de Deontay Banks, cornerback que saiu para o New York Giants na 24ª escolha. Não teve um grande ano, mas,
exigir que algum defensor dos Giants tivesse um grande ano passado, né? Foi uma verdadeira bagunça. Verdadeira bagunça. Minha pronúncia, sei lá, eu tô 5 anos fazendo podcast Cara dos Esportes, minha pronúncia piorou nesse período. Então eu vou de Deontay Banks. Justo. Eu não sei se ele seria o cornerback que eu teria em mente. Saúde. João tá espirrando, gente. João, o Mercado Livre tá esperando Obrigado. aqui pra eu ir lá pegar minha encomenda. Se você puder acelerar um pouco, agradeço. Pra terminar, não sei se ele seria o cornerback que eu selecionaria. Acho que teria o Tyreek Stevenson, que foi selecionado na segunda rodada pelo Chicago Bears na frente. Mas com a última escolha do draft, eu vou de Byron Young, edge rusher, que foi selecionado pelo Los Angeles Rams, se não me engano. Isso. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. É isso, Rams. Jogou bem até essa linha defensiva dos Rams, que foi meio que remendada no ano passado. Tudo bem que tinha um belo ponto de costura, que era o Aaron Donald, né, que segurava todo mundo. Então, Kobe Turner, Byron Young, todo mundo foi bem quando você tem 3 caras bloqueando contra o Aaron Donald. Mas eu acho que ele é o melhor jogador de defesa disponível nesse momento. E o Kansas City Chiefs, que, de novo, tem que draftar a defesa o máximo que ele puder. Porque no ataque a gente já foi provado que o Mahomes vai dar um jeito, né? Defesa é pra nerd. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Eu tenho que ir lá antes que o entregador do Mercado Livre vá embora com a minha encomenda. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau!